Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Muita saúde, muita paz, muito amor, muita coisa boa, né? Porque, na verdade, a gente às vezes luta por tanta coisa, mas eu acho que ainda, né? Eu também sou uma pessoa que sonho, eu também sou uma pessoa que tenho vontades, que às vezes fico inconformada, reclamo, resmungo. Mas, na verdade, a gente tem o que a gente precisa, né? Que é uma casa para morar, uma família legal, boa, né, bonita, saúde, um emprego. Claro que a gente não tem, né? Para muitos de nós, a gente não tem vamos dizer assim, a gente não realiza os sonhos que a gente tem, as coisas que a gente tem vontade de ter, mas a gente tem o básico. E é o básico que a gente precisa. Eu hoje estou aqui para falar com vocês sobre as pessoas. Mais uma vez sobre as pessoas. Confesso para vocês que cada vez eu observo mais as pessoas. Seja na rua, seja no trabalho, seja na família, seja entre amigos, enfim. Eu estou sempre observando. E as atitudes das pessoas dizem muito sobre ela. Né? Porque palavras bonitas, eu sou uma pessoa que escrevo poesias no recanto das letras, mas palavras bonitas é palavras bonitas. Mas o que importa, na verdade, são as nossas atitudes. Porque falar bonito, todo mundo fala bonito. O governador vai pro palco, lá pro palanque dele lá, fala coisas maravilhosas. O presidente vai para lá, fala um monte de coisa maravilhosa. O prefeito, enfim. Mas e as atitudes deles? Eles cumprem o que eles prometem? Eles agem como eles falam? Porque falar é simplesmente falar. Mas o que conta são as nossas atitudes. Nós não temos que competir com os outros. Nós temos que competir com nós mesmos. Para nós sermos melhores a cada dia. Sempre digo isso. Eu não quero competir com fulana, com ciclana, com beltrana, eu não. Não estou aqui para isso, não é um propósito que eu tenho. Mas eu estou sempre competindo comigo. Eu estou sempre fazendo reflexão das minhas atitudes naquele dia. Como eu agi, o que eu falei. E hoje eu tenho a humildade de reconhecer quando eu estou errada. Eu peço desculpas. Eu tento me redimir daquele erro. Embora para muita gente não esqueça, né? Depois nos trate ainda com frieza, mas... E uma coisa que há alguns anos eu aprendi é ser muito sincera. Tentar ser o mais verdadeira possível. E eu li uma frase muito interessante, que quando a gente tem alguma coisa engasgada, que a gente tem que colocar para fora de alguma maneira, seja falando, seja escrevendo, seja mandando um áudio, mas a gente tem que colocar aquilo para fora. Porque senão aquilo vai te matando por dentro. E é verdade. Tem gente que se magoa comigo, porque diz que eu sou sincera demais. Não. Tem coisas que tu tem que ser sincera. Se as pessoas não são comigo, é problema delas. Porque eu sempre peço sinceridade. Se eu trabalho com uma parceira, eu peço sinceridade. Olha, alguma coisa não está legal, vamos sentar, vamos conversar. Resolver aqui. Resolver aqui. Nada de levar para coordenação, para direção, não. Nós somos adultas, nós podemos resolver aqui. O que está vendo? O que não está legal? O que podemos fazer para melhorar?
Eu sempre digo, assim como eu sou sincera, eu gosto que seja comigo. E eu cometo muitas falhas, gente. Eu cometo muitos erros. Às vezes eu falo coisas que eu não pensei. E às vezes magoou uma pessoa sem querer. Porque eu sou muito impulsiva. Só que dos tempos pra cá eu tô cuidando muito com o que eu falo. A maneira que eu ajo. Porque assim como eu observo as pessoas me observam. E eu sempre digo, as atitudes é que dizem muito de ti. O que tu faz de bom. Se tu és aquele ombro que aconchega, se tu és aquela pessoa que passa uma coisa leve para as outras pessoas, se tu és uma pessoa realmente verdadeira. Eu confesso que tem pessoas que eu não consigo sentir verdade nelas. Porque às vezes elas agem muito estranho. É claro que todos nós temos problemas, todos nós temos depressão, ansiedade, bipolaridade, borderline, burnout, enfim, todos nós temos algum tipo de problema. Só que temos que resolver. Porque se a gente não resolve, o que acontece? De alguma maneira, a gente ataca os outros. Com o nosso mau humor, com a nossa impaciência, com a nossa intolerância, com a nossa grosseria. Eu já fiz isso. Então a gente tem que aprender que os nossos problemas nós temos que resolver. Para nos tornarmos melhor a cada dia. Eu ainda não estou bem resolvida. Mas estou tentando. Eu ainda cometo muitas falhas. Mas estou tentando melhorar. Não é fácil. Não, não é fácil. Mas a gente tenta e consegue. E eu estou dizendo isso, gente, porque semana passada eu vi uma cena que mexeu muito comigo. Foi uma situação assim que completamente desagradável. Completamente estúpida. Uma pessoa, não importa onde, uma pessoa criou uma cena que humilhou outra. Humilhou. Porque foi desnecessário dessa pessoa fazer o que ela fez. Humilhar na frente dos outros. E essa pessoa humilhou. Eu me senti humilhada pelaquela pessoa que estava sendo humilhada. Foi uma situação muito desagradável. Foi uma coisa que não precisava ter acontecido, porque ninguém é criança. Eu acho que a partir da hora que nós somos adultos, nós não precisamos criar esse tipo de coisa. Apenas temos que cuidar da nossa vida. O que o outro faz, o que o outro pensa, a maneira que o outro age, é problema do outro, não é nosso. E aí eu penso, como diz a Ana Maria Beatriz, aquela psiquiatra que eu sigo, que aquela pessoa que criou aquela situação, ela tem problema. Ela tem problema, só que ela não se resolve. Ou não se resolve da maneira certa. Porque foi muito humilhante, foi muito desagradável. Eu, sinceramente, não queria estar na pele daquela pessoa. Uma coisa eu faria, acho que eu não falaria nunca mais com essa pessoa.
Nunca mais. Porque, gente, uma coisa é a gente ser boa, outra coisa é a gente ser tola. Uma coisa é a gente ser boa, outra coisa é a gente deixar as pessoas nos pisarem, nos humilharem. E ninguém tem esse direito. Ninguém tem o direito de humilhar ninguém. Ninguém. A partir da hora que tu é um adulto, tu não tens necessidade de humilhar ninguém. Tens problema? Vai te resolver. Porque essa pessoa criou esse atrito, humilhou aquela pessoa na frente de todo mundo viu a cena, todo mundo viu aquela cena, vieram comentar comigo o que foi aquilo. Só que aí eu percebi, o problema está na pessoa que humilhou. O problema está com aquela pessoa. Porque ela está mal resolvida. E aí ela fica atacando os outros. Outra frase que eu acho muito interessante é que as pessoas, elas não têm inveja do que tu tens. Elas têm inveja do que tu és. Grande verdade. E assim, ó, tem pessoas que, como elas não sabem dar o seu melhor, como elas não sabem fazer por merecer, como elas não têm atitude, o que elas fazem? Elas excluem aquela que tem criatividade, que busca coisas para fazer. Ela meio que agride. Mas por que ela não tenta fazer o melhor dela? Por que ela não dá o melhor dela também? É fácil ter inveja de uma pessoa e ficar assim, por isso mesmo. Não. Eu não tenho que ter inveja das pessoas como elas são. Porque cada um dá o seu melhor. Cada um dá o que tem para dar. Se eu ajudo pessoas, eu ajudo porque eu quero, porque eu me sinto bem, porque eu sei que eu estou fazendo bem. Eu não estou fazendo mal a ninguém. E quando eu posso ajudar, eu ajudo sim. Isso me faz bem. E eu sei que faz bem para aquela pessoa que está precisando da minha ajuda. Então, mas tem pessoas que não fazem isso. Tem pessoas que não gostam de ajudar. Tem pessoas que fazem vista grossa. Não tem aquela generosidade, não tem aquela empatia, não tem aquela vontade de ajudar. Que seja uma amiga que está precisando de ajuda. Que seja um parente da família que está precisando de ajuda. Por que não ajudar? Por que não? Por que eu sempre tenho que me colocar naquela coisa superior onde eu estudei para ter? Eu fiz por merecer. Os outros que se danem. Não podemos pensar assim, gente. Não podemos pensar assim. Não adianta a gente ter, mas não fazer bem a ninguém, não ajudar ninguém. Isso nos torna tão pequenos, tão pequenos. Por exemplo, uma amiga me pede dinheiro emprestado. Cara, se eu tiver para emprestar, eu vou emprestar. Então, assim, fazer o bem, não importa a quem. E não prejudicar ninguém, gente. Não faça mal para ninguém. Não puxe o tapete de ninguém.
Fique na sua. Faça o seu melhor, dê o seu melhor. O que o outro faz é problema dele. As atitudes do outro não nos dizem respeito, assim como as nossas atitudes não dizem respeito a ninguém. Mas se a gente pode fazer o bem às pessoas, que coisa boa, que gratificante. Agora, se você não pode fazer o bem, não tem condição, também não faça o mal. Fique na sua, não humilhe ninguém. Esse é o meu recado de hoje. Espero que tenham gostado. Eu acho um assunto bem pertinente. Eu gosto de falar sobre assuntos que, tipo, me aconteceram. Até o próximo vídeo.